O torcedor vascaíno acordou com um sorriso de orelha a orelha depois da noite mágica no Maracanã. Não tinha outro jeito de abrir o vídeo falando sobre esse Vasco doido, esse Vasco que emociona, que atropela e que, principalmente, reencontra o caminho da alegria dentro de campo. Foi um jogo para lavar a alma. Gol do Ryan, vitória em cima do maior freguês e o Maracanã pintado de preto e branco em plena terça-feira à noite. É ou não é para comemorar? Mais de 47 mil vascaínos marcaram presença nas arquibancadas, empurrando o time do início ao fim. Era visível a superioridade fora das quatro linhas. E dentro delas, o time não decepcionou. O primeiro tempo começou com o Fluminense tentando se impor, como era de se esperar num clássico, mas logo o Vasco se encontrou na partida. E aí apareceu ele. Ryan. O garoto de 19 anos puxou para o meio e bateu com aquela confiança de quem sabe o que está fazendo. A bola desviou no zagueiro tricolor e matou o goleiro. 1-0 para o Vascão e explosão da torcida no Maracanã. O moleque simplesmente não se cansa de decidir. No segundo tempo, o Vasco voltou ainda mais ligado. Mal deu tempo de respirar e já estava lá o segundo. Jogada construída de novo pelo Ryan, que abre espaço, finaliza. O Fábio até tenta salvar com uma defesaça, mas no rebote, Bruno Moreira só teve o trabalho de empurrar pro fundo das redes. 2-0 e a certeza de que aquela noite seria cruzmaltina do início ao fim. Depois disso, o Vasco administrou. Não precisou mais se lançar, nem se arriscar. Foi um time maduro, consciente, que soube quando acelerar e quando esfriar o jogo. Isso mostra o quanto essa equipe está crescendo, evoluindo e se reencontrando dentro da competição. Foram 10 finalizações do Vasco ao longo da partida, 5 delas com direção certa. O Fluminense até tentou reagir, teve 9 chutes, mas só 4 assustaram Léo Jardim. Um jogo equilibrado em estatísticas, mas em campo, a sensação foi de superioridade vascaína. Eficiência, frieza e foco. Ingredientes que transformaram um clássico difícil numa vitória tranquila. E a festa só aumentava nas arquibancadas. Torcida cantando alto, vibrando, e mostrando que o Maracanã também pode ser a casa do Vasco. Aliás, cada vez mais, o torcedor tem feito sua parte com presença e apoio incondicional. Fernando Diniz, que conhece como poucos a casa tricolor, finalmente conseguiu vencer o Fluminense desde que assumiu o Vasco. E não foi só uma vitória qualquer, foi uma aula tática, uma demonstração clara de que esse time tem ambição, tem projeto e, acima de tudo, tem um objetivo bem definido, a vaga na Libertadores. Na coletiva, Diniz foi direto ao ponto. Rasgou elogios ao Ryan, falou sobre o potencial absurdo do garoto e mandou até recado para o técnico da seleção brasileira. É para ficar de olho, porque o menino tá voando. E não é só empolgação de torcida. É bola jogada, é maturidade, é entrega dentro de campo. Ryan, aliás, não é apenas mais uma promessa. Os números dele são assustadores para alguém com tão pouca idade. Já são 11 gols no Brasileirão e ele está a apenas 2 de igualar a marca de ninguém menos que Roberto Dinamite, que marcou 13 gols em 1973 com menos de 19 anos. Isso não é pouca coisa. É simbólico. É o tipo de dado que mostra a grandeza do que o garoto vem fazendo. E ainda restam 9 jogos. Tem tudo para ultrapassar a lenda. Tem tudo para escrever o nome na história do clube que revelou um dos maiores atacantes do futebol brasileiro. Além disso, o ambiente interno também mudou. O que se vê hoje no Vasco é um time mais organizado, mais compacto e, principalmente, mais unido. Os jogadores compraram a ideia do técnico, estão comprometidos e se dedicando em todos os setores do campo. É o Coutinho correndo atrás de lateral, é ponta voltando para marcar, é meio-campista mordendo sem bola. É um Vasco que se entrega, que entende a importância de cada ponto, de cada duelo. E essa mudança passa diretamente por 2 pilares na defesa, Robert Renan e Cuesta. Que dupla! É difícil lembrar a última vez que o Vasco teve uma zaga tão segura. Talvez lá em 2012, com Dedé e Anderson Martins. Ou então na reta final de 2017, com Breno e Anderson Martins encaixando perfeitamente.
Mas o que Robert Cuesta tem feito nessa reta final de temporada é algo digno de aplausos. São jovens, mas jogam com experiência. São técnicos, firmes, e transmitem uma segurança que há muito tempo o torcedor não via. Fernando Diniz também não escondeu a satisfação. Disse que a combinação de características entre os dois é perfeita, um mais viril, outro mais técnico, ambos com saúde e constância. A espinha dorsal da defesa vascaína está montada, e isso muda tudo no esquema de jogo. Outro ponto que salta aos olhos é o posicionamento do Vasco na tabela. Com a vitória no Clássico, o time chegou aos 39 pontos e subiu, deixando ainda mais distante a zona de rebaixamento. 8 pontos de vantagem que dão tranquilidade e ao mesmo tempo abrem margem para sonhar. Porque o Vasco está sim mirando o G6. Ainda restam 27 pontos em disputa. Claro, ninguém aqui está dizendo que vai ganhar todos, mas é possível, sim, fazer uma campanha sólida e se manter ali entre os que brigam por Libertadores. Até porque, com a possibilidade real de um G7 se confirmar, com Flamengo e Palmeiras vivos na Libertadores, uma vaguinha extra pode pintar e o Vasco precisa estar preparado. Coutinho foi muito claro na entrevista após o jogo. Disse que o time encara cada jogo como uma final e que o foco está todo voltado para o próximo desafio. Nada de euforia, nada de empolgação excessiva. A ideia é manter os pés no chão, trabalhar firme e continuar entregando. É esse o espírito que transformou um time desacreditado em um time que incomoda os grandes. Contra o Bragantino, no próximo fim de semana, é mais uma oportunidade de mostrar que essa sequência não é acaso. São 5 vitórias nos últimos 6 jogos. Isso não é sorte. Isso é consistência. Ryan, mais uma vez, foi o destaque absoluto. E não só pelo gol. Foram 3 finalizações, um passe decisivo, mais de 70% de acerto nos passes e 5 duelos vencidos. Participou diretamente das principais jogadas ofensivas do time e ainda foi importante na recomposição. É raro ver um atacante tão jovem com tamanha maturidade tática. Ele se movimenta com inteligência, ataca os espaços certos, busca o jogo, constrói. Não é aquele centroavante parado esperando a bola no pé. Ele participa, ajuda, decide. É um jogador completo. E como disse Diniz, é um nome que precisa estar no radar da seleção brasileira. Porque talento, ele tem de sobra. Felipe Coutinho e Nuno Moreira também não pouparam elogios ao jovem atacante. Disseram que é um garoto do bem, trabalhador, humilde e que está colhendo o que vem plantando há anos. E isso faz toda a diferença num ambiente competitivo como é o futebol profissional. Quando um grupo reconhece o talento de um companheiro, quando há essa integração entre os mais experientes e os jovens, o resultado aparece dentro de campo. Não é coincidência o Vasco estar vivendo seu melhor momento na temporada justamente quando essas peças se encaixaram. Quando o talento se soma ao comprometimento. E claro, não tem como não imaginar o que os representantes de grandes clubes europeus devem ter pensado assistindo ao Ryan ontem no Maracanã. O moleque tá chamando atenção, e não é só no Brasil. Já tem gente grande de olho, e é natural. Mas o mais importante é que, por enquanto, ele está focado. Quer fazer história. Com a camisa do Vasco. Quer deixar seu nome marcado. E, se continuar nesse ritmo, não só vai ultrapassar a marca de Roberto Dinamite, como vai deixar um legado inesquecível para o torcedor cruzmaltino. Enquanto o torcedor ainda celebrava o brilho de Ryan no Maracanã, o assunto dentro e fora de São Januário já começava a se ampliar. Porque não foi apenas mais uma vitória do Vasco. Foi um recado. Um sinal claro de que esse time está pronto para coisas maiores. E quando a gente fala em objetivos, o nome da vez é Libertadores. Pode parecer ousado, pode parecer distante se a gente olhar o que era o time no início do campeonato, mas a realidade atual coloca o Vasco como um dos protagonistas da reta final. Com um futebol consistente, jovens em grande fase e um treinador que conseguiu arrumar a casa, o cenário é outro. Fernando Diniz tem muito mérito nessa virada. E por mais que as críticas tenham sido muitas no começo, hoje é inegável o quanto o elenco comprou o projeto. O Vasco é um time que sabe o que quer. Tem padrão, tem intensidade, acima de tudo, tem confiança. A bola está fluindo,
As triangulações aparecem, os jogadores se movimentam com naturalidade e há uma sincronia que antes parecia impossível. Isso não surge do nada. É trabalho, repetição, treino. E quando o ambiente é bom, quando o vestiário está fechado, as coisas acontecem. É isso que o Vasco está mostrando nas últimas rodadas. É importante lembrar que o time não venceu qualquer adversário. Bater o Fluminense no Maracanã tem um peso enorme, não apenas pela rivalidade, mas pelo contexto. É o atual campeão da Libertadores, um time com elenco forte, técnico consolidado, e que vinha de boas atuações. O Vasco, ao vencer com autoridade, expôs as fragilidades do rival e deixou claro que hoje vive um momento superior. E não é exagero dizer isso. Basta ver a postura dentro de campo. O Vasco foi mais intenso, mais lúcido e mais efetivo. É um time que sabe como machucar o adversário. E isso faz toda a diferença em jogos grandes. A liderança de jogadores como Felipe Coutinho tem sido essencial. Mesmo sem estar no auge físico, ele influencia o time com sua experiência e capacidade de leitura de jogo. É uma peça importante não só com a bola nos pés, mas também fora das quatro linhas. É o tipo de jogador que orienta, que organiza, que dá calma. E quando se tem garotos como Ryan ao lado, esse tipo de liderança é valioso. Felipe tem sido um espelho, mostrando o caminho certo e ajudando a lapidar esse talento que já está brilhando com força. O ambiente no Vasco é outro. Basta ver as entrevistas, o comportamento dos atletas e a entrega dentro de campo. Todo mundo corre por todo mundo. A marcação começa lá na frente com os atacantes. Os pontas recompondo, os meias pressionando, os volantes fechando os espaços. É um time que se defende bem porque todos participam. E isso tem muito dedo do Diniz. A ideia dele sempre foi essa, um futebol coletivo, participativo, onde todos atacam e todos defendem. E agora, com as peças encaixadas, o sistema funciona. É inevitável voltar a falar da defesa. Robert Renan e Cuesta formam uma das melhores duplas de zaga do campeonato até aqui. Não apenas pelo que tem feito nos números, mas pela postura em campo. São firmes, seguros e jogam com inteligência. Não dão espaço, ganham no alto, têm boa saída de bola e sabem antecipar jogadas. Isso dá confiança para o resto do time jogar. Quando a zaga segura, o time respira. E o Vasco está respirando, está confiante. É possível notar a diferença no comportamento. Hoje, os jogadores sabem que estão protegidos lá atrás, e isso permite arriscar mais na frente. No meio de campo, a evolução também é nítida. A movimentação dos volantes, a participação dos laterais por dentro, a aproximação dos meias, tudo está encaixado. É um setor que tem funcionado como o coração do time, ditando o ritmo e dando suporte tanto na construção quanto na recomposição. É ali que o Vasco tem vencido muitos jogos. Ganhando meio, o time controla a partida, e foi isso que aconteceu contra o Fluminense. Mesmo sem ter mais posse de bola, o Vasco foi quem ditou o jogo. Soube quando acelerar, quando parar e, principalmente, quando finalizar. A reta final do campeonato reserva confrontos difíceis. Mas se mantiver esse nível de atuação, o Vasco entra como favorito em vários desses jogos. A tabela tem confrontos diretos, tem clássicos e tem duelos fora de casa complicados. Só que agora o time tem casca. Aprendeu a sofrer, aprendeu a controlar o jogo e, mais importante, aprendeu a ganhar. Isso vale ouro em pontos corridos. É o tipo de maturidade que separa quem briga por algo grande de quem apenas cumpre tabela. O Vasco já não olha mais para baixo. O foco agora é no G6, quem sabe no G7, dependendo do que acontecer na Libertadores. E se falarmos em Libertadores, temos que mencionar a importância de garantir essa vaga. Para o clube, significa retorno financeiro, visibilidade internacional e atratividade para novos jogadores. Para o torcedor, é a chance de voltar a ver o Vasco onde ele merece estar, entre os grandes da América. E para o elenco, é a confirmação de que todo esse esforço valeu a pena. É coroar uma temporada de reconstrução com um prêmio justo. Porque o que esse grupo tem feito nas últimas semanas é digno de respeito.
O futebol apresentado está no nível dos que estão no topo da tabela. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O que parecia ser apenas mais um clássico carioca ganhou contornos internacionais e rapidamente virou assunto nas redes sociais. A vitória do Vasco sobre o Fluminense por 2-0 ontem não chamou atenção apenas pelo placar ou pela atuação dos jogadores, mas pelo inesperado envolvimento de ninguém menos que Carlo Ancelotti. Sim, o renomado técnico italiano, atualmente no comando da seleção brasileira desde maio de 2025, acabou viralizando de uma maneira inusitada, reacendendo rumores sobre sua paixão e atenção pelo futebol brasileiro. Segundo fontes que circulam no meio esportivo, Ancelotti teria reagido à vitória do Cruz-Maltino de forma efusiva, comemorando o resultado com colegas de comissão e até soltando comentários nas redes que rapidamente ganharam repercussão. As imagens de sua reação, registradas por alguns torcedores atentos a qualquer movimento do treinador da Canarinho, mostram Carlo Michelangelo Ancelotti Cavalieri Omri, Ufficiale OSI, sorrindo, gesticulando e até fazendo pequenos comentários sobre a estratégia do Vasco, como se estivesse analisando o clássico com o olhar clínico que o consagrou entre os 10 maiores treinadores da história, título concedido em 2019 pela France Football. O burburinho tomou proporções inesperadas. Nas redes, torcedores e jornalistas especulam se a reação de Ancelotti seria apenas uma demonstração de respeito ao futebol brasileiro ou um sinal de interesse por algum reforço futuro do Vasco para a seleção. Alguns chegam a brincar, sugerindo que o italiano poderia estar escaneando o elenco adversário para futuras convocações, enquanto outros afirmam que Ancelotti tem se mostrado cada vez mais próximo dos clubes nacionais, buscando compreender a cultura e o ritmo do campeonato local. Mais do que isso, o episódio reacende a curiosidade sobre o estilo de Ancelotti à frente da seleção. Conhecido por sua capacidade de ler o jogo e gerir talentos de maneira única, o italiano parece ter encontrado no Brasil uma nova motivação. A reação à vitória do Vasco, então, não passa despercebida. Fãs do futebol e comentaristas esportivos especulam sobre o que esse entusiasmo poderia significar para o futuro do Campeonato Brasileiro e até mesmo para os rumos da seleção nas próximas competições internacionais. Entre memes, vídeos e repostagens, Ancelotti se tornou, por algumas horas, o centro de um dos maiores burburinhos esportivos do país, mostrando que, mesmo à frente de uma das seleções mais cobiçadas do mundo, o treinador não deixa de se envolver com a paixão local, o futebol do Brasil. Seja brincadeira ou análise tática, o fato é que a celebração de Ancelotti acabou viralizando e transformando a vitória do Vasco em algo muito além do que se via no placar. E, como todo bom rumor esportivo, deixa no ar a pergunta que todos os torcedores agora fazem: será que Ancelotti está apenas torcendo ou já está planejando seus próximos movimentos no cenário do futebol brasileiro? Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.